Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresentamos Leda Martins neste episódio 72 do canal. A entrevista é uma verdadeira aula sobre os principais conceitos e ideias que esta intelectual multidisciplinar vem desenvolvendo há décadas. Olhando retrospectivamente, confesso que me achei um pouco crua para essa entrevista. Não que eu não tivesse me preparado como fazia para todas essas conversas com escritoras, mas o meu desconhecimento da luta dos movimentos negros falou mais alto. Por exemplo, quando eu comentei com a Leda que achava que havia agora, isso lá em 2019, uma abertura maior para as escritoras negras. Ela me corrigiu e me ensinou. Veja lá o que ela disse. Você é carioca? Sou. Mas eu vim para Belo Horizonte muito novinha. Eu vim com a minha mãe, quando ela enviuvou e perdeu parte da família no Rio, aí ela veio para Belo Horizonte. Viemos eu, ela e uma irmã, que era minha irmã mais velha, que também aqui faleceu. Minha mãe, ela era mineira, ela foi para o Rio muito jovem. E ela sempre foi de uma família muito musical, né? De uma família que conviveu com grandes músicos e cantores e cantoras no Rio de Janeiro e que participou ativamente das escolas de samba. Então, minha mãe desfilou em Salgueiro, em Portela, conheceu aquelas figuras daquela época gloriosa do carnaval das escolas de samba. Minha tia desfilava em Mangueira. Então, mesmo em Belo Horizonte, as minhas referências culturais eram referências, né, da memória de minha mãe do Rio de Janeiro. Eu, desde muito jovem, a minha distração era ler. Então, tudo para mim era leitura. Eu, assim, minha mãe sempre estimulou isso muito. Minha mãe era semi-analfabética, beta, e me estimulou demais. Depois, a minha mãe me introduziu nos Reinados Negros, né? Que ela também era dos Reinados Negros em Minas, antes da família ir para o Rio. Que é uma manifestação? É uma manifestação negra. Ela é mais conhecida como Congados, né? Mas o nome mais apropriado são os Reinados. E aí, quando eu conheci os Reinados, me apaixonei pelos Reinados. Fui princesa Conga durante 10 anos. Depois, minha mãe foi rainha nos Reinados até 2005, quando ela faleceu. E desde 2005, né, eu a substituí como rainha de Nossa Senhora das Mercês no reinado do Jatobá. Então, eu venho de uma família cuja memória é uma memória artística muito forte. Eu não tenho uma referência. Acho que as minhas referências é tudo que eu li ou ouvi, porque além da literatura escrita, havia literatura oral. Minha mãe era uma exímia narradora. No reinado, excelentes, maravilhosos narradores. Então, assim, eu sempre fui cercada, né, por todas essas textualidades. Eu sou uma pessoa transdisciplinar, sempre fui. E tanto que muitas pessoas não sabem de que área do conhecimento eu sou, né? Porque trabalho com música, com cinema, com teatro, com literatura. Por exemplo, um livro como Afrografias da Memória é um livro estudado em inúmeras áreas do conhecimento, né? Porque ele transita por várias áreas do conhecimento. A oralitura, ela vem, eu estou batizando essa palavra há algumas décadas, ela vem mesmo do estudo, da reflexão sobre as performances orais, corporais, né? No Brasil e no exterior. Né? Então, assim, porque se usava muito, eu acho que ainda se usa a palavra oratura, para se pensar na literatura, né? Numa espécie de literatura escrita
mas que tem como referência e como fontes a literatura oral. Não é bem isso que eu estou dizendo na oralitura, né? É um modo de se possível de se nomear toda uma inscrição do conhecimento que se dá pelas vias do corpo e da voz. Nossa, mas é lindo. Em estado de performance. Então, assim, ao pensar e elaborar em relação à oralitura, o que eu estou dizendo é isso, há outras formas de inscrição do conhecimento, de todo tipo de conhecimento. Em tudo. Tecnologia, ciência, filosofia, religião, artes, mineração, agricultura, metalurgia, etc, 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 etc. Como que essa gama tão grande de conhecimentos, ela se retranscria, se reveste, não é? E ela se replanta em todos os territórios americanos, minha querida. A gente não sabe nada. Sem uma letra alfabética escrita, mas inscrita pela via da oralitura. Quer dizer, são sistemas complexos. A humanidade já conheceu esses sistemas. Isso não é algo que se inventou. Então, a oralitura, ela busca pensar esta via de construção e de inscrição, né, de conhecimento, de qualquer tipo de conhecimento, que se dá por esse tipo de incorporação da memória. Um dos meus livros, um livro que eu publiquei em 95, chama Cena e Sombras, da Perspectiva, em que eu falo sobre teatro negro, e eu elaboro sobre teatro negro no Brasil e nos Estados Unidos. Uma das coisas que a gente percebe, e isso não se restringe ao teatro, é que eu chamo de as estruturas da invisibilidade e a estrutura da indisibilidade. O Boaventura e a minha grande amiga, colega, a Nilma Lino, que foi ministra da Cultura no último governo Dilma, eles falam das pedagogias da exclusão. Né? E eu falo das pedagogias ou das estruturas da indisibilidade, da invisibilidade, né? Que é essa espécie de tentativa não é tentativa, é um modo mesmo de ignorar. Um exemplo, quando Abdias do Nascimento e mais várias outras pessoas fundam o Teatro Experimental do Negro, em 1944, estreia em 1945, é muito interessante que nas crônicas dos jornais, eles rechaçam a ideia de um teatro negro, dizendo não existe racismo no Brasil. Então, isso é uma estrutura que está em tudo. Né? Então, por que alçar isso? Denunciar isso? Né? Mas isso não é também vitimizar. Né? É você ter consciência de uma realidade que é desigual, que é violenta, é terrivelmente violenta, é agressiva, é discriminatória e que deve ser mudada. Não existirá democracia nem cidadania enquanto nós convivermos com qualquer tipo de discriminação, dentre elas o racismo. Eu fui conhecer os cadernos negros nos Estados Unidos nos anos 78, 79, quando eu tive conhecimento lá dos cadernos negros. Você não encontrava aqui, mas já tinha lá. Né? Hoje, se você pesquisar nas bibliotecas das universidades, das escolas, seria interessante ver que escolas tem. Eu mesmo não tenho toda a coleção dos cadernos negros. E olha para você ver, é disso que eu estava falando, de todas essas vias de construção. Nada cai do céu, querida, né?
Nada cai do céu. Dessas vias, Mariana, de construção, de plataformas, não é? De redes, de assentamentos, para a possibilidade de divulgação dessa literatura. E nisso os cadernos negros são preciosos. Então, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, que estão nessa luta, né? Só para não falar das mulheres, para não falar dos homens também que estão lá nos cadernos negros, como fundadores, dentre eles, por exemplo, o CUT. Né? Mas pelo Brasil todo, né? Nós poderíamos falar aqui de nomes. Quer dizer, o próprio São Paulo, Oswaldo de Camargo, minha querida. Quantos anos o Oswaldo deve ter hoje? 80 e poucos anos. Um dos maiores escritores deste país. Você já ouviu falar do Oswaldo de Camargo? Não. Os sistemas são muito ágeis e férteis em cada vez multiplicar as mordaças. Então, essa luta para que o cânone, o chamado cânone, né? Nem precisamos falar de cânone, mas para que esses horizontes de referências eles sejam ampliados, para que nele caiba não apenas a literatura europeia ou branca hegemônica. Eu acho que a grande demanda que tem o artista e a artista negros e negras, em particular, é de escavar essas vias de pertencimento. Eu só vejo hoje motivos para muita alegria, né? Porque eu acho que em todo o país é impressionante o número de escritoras, de escritores, de dramaturgos. Houve uma abertura, né? Eu não sei se houve uma abertura. Eu acho que eu acho que isso é muito conquista também da população negra. Aquilo que eu estava dizendo, sabe, assim, de você buscar outras vias de inserção das suas produções, para poder produzi-las, para poder divulgá-las e para torná-las visíveis e para torná-las também objeto de fruição e de crítica. Eu estou há 40 anos falando da necessidade de criação de redes. E eu acho que no momento são essas redes que nos alimentam, que nos revigoram, né? É muito bonito quando você vai, né? Eu vou esse Brasil todo, qualquer que seja o tema da palestra, seja teatro, seja cultura, seja literatura, tem lá um público expressivo. E hoje, um público de matizes variados. Porque era muito comum no passado eu ir fazer alguma palestra e só ter brancos na plateia. Então, esse é um trabalho, não vamos dizer também que tudo começa agora. Não, eu diria que daqui a 500 anos nós estamos lutando contra isso. Essa não é uma luta que começou agora, né? Eu gosto sempre de dizer isso porque se agora nós estamos lutando com os instrumentos que nós temos à mão, e são mais variados, e são muitos, mesmo porque nós vivemos num país democrático, né? Mas desde a escravidão, os nossos antepassados lutaram contra a escravidão, contra as discriminações, contra o sistema perverso que veio pós chamada abolição, né? Então essa é uma luta de séculos e que bom que ela está tendo uma certa escuta, né? Porque é com essa escuta que nós vamos, e com essas reivindicações, né, que nós vamos poder almejar um futuro melhor. Um livro me aterrorizou quando eu tinha, acho que antes de ter 7 anos de idade. Na biblioteca eu já estava na escola, eu tinha 7 anos. Na biblioteca tinha umas publicações, eram uns livros fininhos, e cada um tinha uma história, uma narrativa. E como eu te disse, eu pegava todos os livros para ler. Querida, a capa do livro era um homem negro africano, desenhado, né, elaborado como um canibal. Tá? Ele era simplesmente, a imagem era simplesmente apavorante. Tá? E quando eu li, eu não conseguia terminar de ler.
Porque a figura do negro, o sujeito negro que dali, querida, dava pavor até a mim. E eu ficava assim, mas, sabe, assim, o livro todo queria que eu e todos os leitores odiassem os negros. Então, assim, o meu primeiro grande choque, eu nunca esqueci essa capa. Eu nunca esqueci esse livro. Né? Um livro de literatura que queria, que me traduzia como negra, como um monstro. Nós, crianças negras, não tínhamos nenhuma referência. Por isso que as nossas famílias eram importantes. Por isso que o reinado também era importante. Porque nos davam outras referências. Porque não estavam na literatura. Então, assim, a literatura apavorava. Gente, você acha que eu li Monteiro Lobato confortável? Não. Tanto que eu depois, como mãe, nunca dei Monteiro Lobato pro meu filho ler. Agora, eu tive uma mãe, querida, de uma inteligência muito arguta. Uma mulher muito inteligente, muito arguta, muito crítica. Ah? Em relação a tudo isso. Então, eu não demorei até chegar à fase adulta da vida para descobrir que eu era discriminada como negra e como mulher, não. E que eu não habitava como personagem as grandes obras da literatura, não apenas brasileira, né? Eu acho que a arte ela é muito interessante. Assim como eu acho que tudo é muito interessante, a atividade artística, eu acho que ela está sempre nos apresentando perplexidades. Sabe assim? Perplexidades. E perplexidades não são apenas de figuração do humano. Nos temas também que ela nos propõe, nas situações, né? No modo, muitas vezes, de nos apresentar o mundo que ora se assemelha ou não se assemelha ao mundo real, mas que, de certa maneira, ele pode agir como um espelho, né? Como uma imagem. Mas uma imagem não sempre especular, né? Mas que nos dá a possibilidade de olhar de vários pontos de vista. Esse talvez seja o grande mérito da arte. Ela nos possibilitar, muitas vezes, a contragosto do próprio artista, né? Porque vamos pensar, né? Quantos artistas também já apoiaram regimes ditatoriais, né? Então, mas eu não tenho talvez esse idealismo seu. Eu admiro, né? De achar que, quem sabe, pensar. Mas que a arte, em geral, elas nos apresenta perplexidades, né? Mesmo quando ela, de certo modo, também se deixa ser instrumento de tentativa de aniquilação do outro, né? E talvez essas perplexidades, elas nos exijam, muitas vezes, reações, sejam de pensamentos e de emoções, que nos tirem de uns lugares confortáveis, né? Eu aprendi a ler sozinha, eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. E sozinha? Quando eu começo a escrever, quer dizer, eu lembro de mim escrevendo poemas e contos e ficção desde sempre. Agora, literatura é um ofício muito difícil. Eu não acredito em inspiração. Não. Né? De jeito nenhum. Para mim, a arte se faz com elaboração. E como surgem os poemas, então? Eu acho que no máximo, às vezes, você tem uma ideia, né? Ou uma imagem. Pode ser uma imagem visual, pode ser uma imagem sonora, pode ser uma palavra, né? Pode ser uma rima. Mas se você não trabalhar, isso não se torna uma poesia. No meu caso. E eu sou extremamente rigorosa por escrever. Muitas vezes o poema aparentemente mais simples é o que me deu mais trabalho, né? Eu trabalho os meus textos poéticos, ensaísticos também,
sabe assim, obsessivamente. É que a gente, no dia a dia, a gente usa a língua, usa a linguagem, mas a gente não para na língua e na linguagem, né? O escritor tem que parar na língua e na linguagem, né? E isto é uma experiência fascinante, porque o que a língua e a linguagem te oferecem como possibilidade é de uma riqueza tamanha. Você produz com aquele instrumento, com a linguagem e com a sua experiência de mundo e com a sua experiência de ir com a linguagem, outros mundos possíveis, né? Eu tive uma coisa muito linda que aconteceu uma vez. O Haroldo estava escrevendo Gênesis, né? E nós já éramos muito amigos. E nós conversávamos muito sobre aquele ideal dele de escrita, né? E de tradução. Né? Porque quando eu conheci Haroldo, e eu o conheci pessoalmente em 88, uma das coisas que ele me falou eu vou aprender o hebraico para eu fazer a tradução, né, do Gênesis. Quando ele publicou, ele me mandou, autografado. O meu menino tinha 2 anos e meio. E eu ficava, né, com essa vida atribulada, eu só tinha tempo para ler aquilo que eu queria ler à noite. E aí meu filho, Marco Rodrigo, não ia dormir porque eu estava lendo. Então um dia, eu queria demais ler o livro do Haroldo, eu fui lendo em voz alta. E meu filho Rodrigo se deliciou. Se deliciou. Aquilo para mim foi encantatório. No dia seguinte eu liguei para o Haroldo. Falei, olha Haroldo, acho que tudo que você sempre quis, você conseguiu. Rodriguinho ficou encantado ao ouvir. Olha a força poética da elaboração poética, né? De Haroldo. Que coisa maravilhosa. Uma criancinha de 3 aninhos, ela se ilustrar dessa maneira, né? Então, mas isso, querida, olha para você ver. Não é apenas o talento, né? Mas é o talento que se transforma em um trabalho rigoroso com a linguagem, né? E aí o resultado disso pode ser simplesmente maravilhoso, né? E maravilhoso, olha para você ver. O que foi encantatório para essa criancinha de 3 anos? Foi a força do som, da sonoridade, da rítmica, não é? É isto que foi a criação de sentido. O Gênesis que ele, não é, apreendeu, foi esse Gênesis que entrou pela sua escuta, sabe assim, poeticamente, né? Como sonoridade. Olha para você ver que sonoridade, né? Tão rica, tão marcante, tão diversa, tão encantatória, né? Um pouco o Canto das Sereias, né?